O sol ainda mal havia surgido quando o pastor Samuel entrou silenciosamente na igreja que conhecia desde a infância. Cada banco, cada vitral, parecia carregado de memórias, mas também de algo que ele não conseguia compreender totalmente. Um peso invisível pairava no ar. Ele havia dedicado sua vida a servir a Deus, mas nos últimos anos sentia uma inquietação espiritual que não conseguia ignorar. Algo escondido entre sorrisos e palavras ensaiadas chamava sua atenção. Ele sabia que precisava descobrir a verdade. Na penumbra do altar, Samuel percebeu símbolos sutis, quase imperceptíveis, gravados na madeira antiga. Algo lhe dizia que não eram apenas ornamentos, mas sinais de manipulação espiritual, usados para desviar os fiéis da verdadeira fé. Durante as reuniões, ele observava os olhares ansiosos das pessoas, sedentas por milagres e respostas rápidas. Sentia tristeza ao perceber que a fé genuína estava sendo explorada e que muitos se afastavam da luz de Deus sem perceber. Samuel começou a passar noites em oração profunda, pedindo discernimento e proteção divina. A cada jejum, a cada leitura da palavra, sentia uma clareza espiritual crescendo dentro de si, como se Deus estivesse preparando-o para revelar aquilo que poucos ousavam encarar. Um dia ele decidiu documentar tudo. Cadernos, fotos e gravações se tornaram suas ferramentas, mas ele sabia que não poderia agir sozinho. A coragem precisava vir do Espírito Santo, guiando cada passo sem deixar que o medo o paralisasse. Ele se lembrava das palavras de Paulo: examinai tudo, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. Samuel sentia que essa passagem o convocava a discernir entre o que era verdadeiro e o que corrompia a fé dos irmãos. A primeira reunião em que falou abertamente sobre suas percepções foi tensa. Muitos não compreendiam, alguns se irritavam, mas alguns poucos começaram a enxergar a necessidade de buscar uma fé mais pura e genuína, sem enganos ou falsas promessas. No silêncio de seu quarto, Samuel refletia sobre o poder de Deus que operava mesmo nos corações mais endurecidos. Ele sabia que sua missão não era destruir, mas revelar, e que cada palavra precisava ser guiada pela luz do Espírito. Com o tempo, mais fiéis começaram a prestar atenção às sutilezas que Samuel apontava. Alguns símbolos que antes pareciam meros detalhes decorativos mostravam intenções ocultas de manipulação. Ele explicava que o diabo age sorrateiramente, usando aquilo que parece inofensivo. O pastor sentiu o peso da responsabilidade aumentar, mas também a paz interior de quem faz a vontade de Deus. Cada testemunho de alguém que começou a se libertar de falsos enganos era um sopro de esperança em sua caminhada. Ele começou a ministrar estudos bíblicos sobre discernimento espiritual, ensinando as pessoas a orar, a ler a palavra com atenção e a não depender de promessas fáceis ou sinais duvidosos. Era como acender luz em corredores escuros que muitos não percebiam. Certa noite, durante uma oração comunitária, Samuel sentiu uma presença forte, quase palpável. Era como se o Espírito de Deus lhe desse força para continuar, mostrando que cada ação movida pela verdade tem efeito eterno. Ele recordava-se das Escrituras que falam sobre a armadura de Deus. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Efésios 6:13. Samuel percebeu que essa batalha não era contra pessoas, mas contra forças invisíveis que corrompiam a fé. Alguns líderes religiosos tentaram intimidá-lo, oferecendo benefícios em troca de silêncio. Samuel, porém, sabia que sua vida espiritual valia mais do que qualquer riqueza ou reconhecimento. Sua convicção vinha da certeza de que Deus estava ao seu lado. Ele passou a escrever cartas, mensagens e pequenos devocionais para os fiéis, lembrando-os de que a fé verdadeira
é cultivada no coração, não em aparências ou rituais superficiais. Cada palavra buscava inspirar esperança, coragem e amor. Nos momentos de solidão, Samuel lembrava-se das pombas que via voando acima da igreja ao amanhecer. Para ele, eram sinais de que a paz de Deus nunca o abandonaria, mesmo diante das sombras espirituais que precisavam ser enfrentadas. A transformação começava a surgir lentamente. Pessoas que antes estavam presas a enganos espirituais começaram a compartilhar suas experiências e a buscar oração sincera, fortalecendo uns aos outros em comunhão. O pastor percebeu que a verdadeira batalha não era contra essa igreja em si, mas contra a incredulidade, o medo e a ignorância espiritual que permitiam que enganos prosperassem. Ele precisava mostrar caminhos de fé genuína, sem julgar ou condenar. Em suas orações noturnas, Samuel sentia Deus guiando cada passo. Ele compreendeu que, mesmo em meio à escuridão, uma pequena luz de verdade pode iluminar caminhos inteiros. Era a fé que move montanhas, como havia aprendido desde menino. Ele começou a ensinar aos fiéis como identificar mensagens enganosas, promessas vazias e práticas que desviavam do amor de Cristo. Tudo isso de maneira respeitosa e firme, sem confrontos diretos, mas com autoridade espiritual. Algumas pessoas resistiam, mas outras começaram a encontrar libertação verdadeira. Elas percebiam que milagres acontecem sim, mas que a fé não é mercadoria, é um dom de Deus que deve ser cultivado com oração, estudo e amor. Samuel organizou encontros pequenos, longe da ostentação, onde todos podiam compartilhar experiências, orar juntos e se fortalecer na palavra. Esses encontros tornaram-se refúgios espirituais, lugares onde o verdadeiro evangelho florescia. Ele recordava-se das palavras de Jesus: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8,32. Para Samuel, cada passo dado rumo à compreensão genuína era uma libertação espiritual profunda. Com o tempo, sua coragem inspirou outros pastores e líderes a refletirem sobre suas práticas. Alguns começaram a rever tradições, buscando purificar suas igrejas e ensinar fé autêntica aos fiéis. Mesmo diante da resistência, Samuel sentia paz. Ele sabia que a transformação verdadeira leva tempo, mas que cada semente plantada com amor e discernimento espiritual daria frutos eternos. E assim, noite após noite, oração após oração, o pastor continuava seu trabalho silencioso, guiado pelo Espírito, mostrando que a fé sincera é a força que move corações, mesmo quando a escuridão parece dominar. Certa manhã, Samuel caminhava pelo jardim da igreja e sentiu uma brisa suave envolvendo seu corpo. Era como se Deus sussurrasse palavras de encorajamento, lembrando-o de que sua luta tinha sentido e propósito. Ele lembrava-se de cada fiel que havia se libertado de enganos e de como pequenas mudanças espirituais provocavam grandes efeitos em suas vidas. Cada coração tocado era uma vitória silenciosa, mas poderosa, que se refletia na eternidade. O pastor começou a escrever suas experiências em um livro devocional com histórias de fé, superação e discernimento espiritual. Queria que outros líderes e fiéis pudessem aprender a enxergar além do que é visível. Em suas pregações, Samuel destacava a importância de buscar Deus com sinceridade, sem esperar sinais milagrosos como moeda de troca. Ele mostrava que a verdadeira fé transforma corações, não apenas circunstâncias. Ele também começou a orientar jovens líderes espirituais, mostrando que coragem e integridade são mais valiosas do que poder ou influência. Cada conselho era impregnado de sabedoria bíblica e amor cristão. O pastor sentia que sua missão se tornava mais clara a cada dia: ensinar que a fé verdadeira não pode ser manipulada e que cada cristão é chamado a discernir e caminhar com Jesus de maneira genuína.
Mesmo quando sombras do passado tentavam pressionar ou confundir, Samuel se lembrava das Escrituras e da certeza de que Deus é a luz que nunca se apaga, mesmo nos momentos mais difíceis. A comunidade começou a florescer de maneira diferente, orações mais sinceras, encontros mais humildes e corações mais abertos à verdadeira palavra. A transformação era visível, mas silenciosa, como a brisa suave que move folhas sem fazer barulho. Samuel compreendeu que, embora existam enganos e armadilhas espirituais, a fé autêntica sempre prevalece quando é cultivada com amor, oração e estudo da Bíblia. Ele sentia gratidão por cada pessoa que começou a trilhar esse caminho. Ele recordava-se das lições que aprendeu em sua própria vida, paciência, discernimento e coragem para enfrentar sombras espirituais. Cada desafio o aproximava mais de Deus e fortalecia seu coração para servir melhor. Em suas pregações, Samuel compartilhava histórias de libertação e superação, lembrando que Deus age de formas misteriosas, guiando cada passo daqueles que o buscam com sinceridade. A fé da comunidade tornou-se mais sólida, baseada em princípios bíblicos e na confiança em Deus, não em aparências ou milagres duvidosos. Cada testemunho reforçava a verdade. A luz de Cristo vence todas as trevas. Ele percebia que a verdadeira transformação espiritual é silenciosa, mas poderosa, e que cada ato de amor, oração ou ensino sincero constrói um legado eterno. O Espírito Santo guiava cada passo, sem alarde, mas com eficácia. Samuel sabia que sua missão ainda não estava completa. Novas gerações precisavam de orientação, discernimento e amor para crescer na fé genuína. E ele estava pronto para continuar, mesmo diante de obstáculos e resistência. Enquanto caminhava pela igreja ao entardecer, sentiu a paz de Deus envolvendo seu coração. O trabalho que começou em silêncio se espalhava, e a verdadeira fé se fortalecia em cada alma aberta à luz divina. A jornada do pastor Samuel lembrava a todos que, mesmo quando sombras tentam enganar os fiéis, a fé verdadeira é como uma chama eterna, capaz de iluminar caminhos e transformar vidas de maneira profunda e duradoura. O final da história permanece aberto, convidando cada fiel a refletir: como posso cultivar uma fé verdadeira que resista às armadilhas e seja guiada pelo amor de Cristo?